Eu me considero uma pessoa manipuladora, sim. Eu me considero uma pessoa muito manipulável por ter um psicológico frágil, um psicológico muito abalado ao longo da vida. Manipulável. Eu fui uma pessoa muito manipulável por conta da minha criação quando eu era pequeno. Eu já fui muito manipulável do ponto assim de tipo eu acreditar na pessoa 100% cegamente e ao ponto de tipo fazer tudo por ela. Manipulação é simples, assim, né? Nada muito complexo, não. É tipo uma pessoa que, tipo, com as falas dela, entende os sentimentos da outra pessoa e com base nisso ela tem um relacionamento com a pessoa ou manipula ela de forma de acordo com o que ela quer. Uma necessidade de se inserir em um grupo ou ser aceita pelas pessoas que gosta, como pais, familiares, amigos, etc. Em todo o meu círculo de convívio, eu vejo essa necessidade de me encaixar. Então, eu sou muito manipulável, além de influenciável. No caso, igual a minha mulher, ela me obriga a fazer uma coisa que eu não quero. E acabo cedendo e fazendo, sem querer. Eu fico sendo manipulado. Manipulação é você fazer com que a outra pessoa faça o que você quer. Controlar outra pessoa, controlar. Com o tempo, eu fui uma pessoa muito fácil de ser manipulável. A manipulação é qualquer ato, seja ele passivo ou ativo, de controle. Eu já fui manipulado 60 mil vezes. E eu entendi que isso é normal, que as pessoas vão fazer isso, e pessoas são falhas e tá tudo bem. Infelizmente, a manipulação vai acontecer numa situação onde há uma pessoa dominante e uma pessoa submissa. Tratar alguém como se fosse objeto. E ela acredita que o manipulador é a pessoa mais certa do mundo, mais sensata e é uma pessoa que, entre aspas, protege ela. Então é uma situação de troca. Eu acredito em tudo no que você fala, eu sigo tudo que você fala e em troca você entre aspas, cuida de... Eu nunca manipulei não, mas já fui manipulado. Chegou um ponto onde eu não conseguia dormir de pânico por achar que no dia seguinte eu não ia mais conversar com ele, tipo, de preocupação. Uma vez, quando eu já passei numa audição em São Paulo, e uma moça que era dona de uma academia muito rica, milionária, ela veio falar comigo e tal, que queria que eu trabalhasse pra ela. Eu trabalhei pra ela durante um tempo. O poder que outra pessoa, ou situação, ou meio tem sobre uma certa pessoa. Quando você sofre manipulação, você perde total controle da sua vida e das suas ações. Quando você manipula, você se sente no poder, você tem controle de qualquer e toda situação. Chegou um ponto onde eu não conseguia dormir de pânico por achar que no dia seguinte eu não ia mais conversar com ele, tipo, de preocupação. Eu acredito que eu já fui manipulada em questão da família. Que você só quer controlar aquela pessoa, dominar ela facilmente. Pela minha mulher foi triste. Foi triste porque eu não queria fazer algo e ela acabou me convencendo de fazer uma coisa que eu não queria. E eu acabei ficando muito chateado com aquilo. Me prometeram mil coisas e não, nem me pagavam, tipo, eu passava vários perrengues. Tive que fazer muita coisa que eu nem queria pra, tipo, conseguir sobreviver. Até que um dia ele chegou do nada com uma outra conta, óbvio, e falando que ele se arrependia demais e que ele realmente tinha tentado suicídio por overdose e falou que ele mudou e que ia dar tudo certo agora e que ele estava decidido e no caso ele estava afim de mim. Ele tinha muito controle sobre ela. Não por ela achar que ele estava manipulando ela, mas com o tempo, né? Ele se aproveitou do que ele sabia sobre ela, das fraquezas dela. Por exemplo, eu queria sair para poder tomar um chopp, comer uma porçãozinha. E ela foi me manipulando, falando que não dava para ir, que não podia ir. E eu acabei entrando na dela e não fui. E fiquei contrariado comigo, mas fiquei chateado e acabei não indo por causa dela. Eu já fui manipulada diversas vezes por diversas
pessoas ou situações. Eles me viam como, tipo, a única saída do meu filho melhorar. O único jeito do meu filho sair dessa situação péssima, sabe? Dessa situação deplorável. Na época eu fiquei bem chateado, sim, com a situação, mas eu era jovem. Então eu não entendia como as coisas funcionavam. Então acho que minha imaturidade deixou com que eu fosse manipulado naquele momento, assim. Eu havia feito uma publicação no status do WhatsApp e várias pessoas tiveram uma reação positiva a essa publicação. Era uma publicação com informações em que eu acredito e várias pessoas tiveram uma reação positiva, mas uma pessoa especial, uma pessoa de muita importância para mim e que eu realmente levo muito em consideração o que essa pessoa diz, teve uma reação negativa, uma reação grosseira e até mesmo ignorante. Ela ficava muito refém do que ela mesma contou pra ele, do que ela mesma confiou em contar. Não tem como eu mais continuar com essa amizade, porque tá sendo péssima pra mim, tá sendo muito tóxica. E eu vejo você como se fosse uma psicóloga olhando para um paciente. Não como uma amiga olhando para um amigo, não como qualquer outra coisa. Não acho que alguém é capaz de totalmente mudar sua opinião de uma vez sem que você perceba. Então ou por uma falha sua de não perceber os seus erros e falta de experiência, e também um pouco da pessoa. Eu acho que sim também, porque às vezes se aproveitar dos outros é mancada. Me machuca demais, me faz muito mal, não me faz dormir, me faz ter crise de ansiedade, de achar que eu não fiz a coisa certa e por aí vai. Dizendo que eu não devia ter postado aquilo, que era infantil da minha parte ter postado aquilo, de ter difamado aquelas informações e tudo mais. E no mesmo instante eu me senti uma pessoa péssima. Ele trancar ela ela se trancar no banheiro porque ele queria expulsar ela do apartamento dele, queria, né, sabe, quase agredir ela e etc. Eu me senti a pior pessoa do universo, realmente. Na minha cabeça passou, nossa, por que eu postei isso? E no mesmo instante eu apaguei a publicação, me sentindo muito mal, me sentindo triste, com vergonha de ter publicado aquilo. Me trouxe muito medo, pânico, do tipo, meu Deus, eu acabei com a vida de uma pessoa, meu Deus, eu não consegui salvar a vida de uma pessoa. Agora, a história da Sassá foi muito revoltante, tipo assim, né? Mesmo ela contando tudo, mesmo ela fazendo exposed dele, ele continuou famoso, ele continuou com os inscritos. Mas aquilo, o jeito que a pessoa reagiu me deixou tão mal, porque eu tenho um medo tão grande de perder essa pessoa. Eu fico incomodada com o fato dessa pessoa estar brava comigo, porque ela demonstrou estar brava por eu ter publicado aquilo. Eu fiquei tão agoniada com a reação daquela pessoa, de estar brava comigo, de querer se afastar, de me chamar de infantil por ter publicado algo que eu acreditava, que eu acabei por apagar a publicação pelo simples fato da pessoa ter mandado indiretamente. E eu me senti realmente péssima, assim, serviu para acabar com o meu dia. Eu lembro exatamente que eu me senti detonada, eu me senti triste, eu me senti incapaz, me senti inferior àquela pessoa naquele momento. Acredito eu que tenha sido uma experiência péssima. Raiva, tristeza, lamento. Muita raiva essa história. E decepção, né? Muita decepção que ele pediu desculpas, mas não vai apagar o que fez. Não vai deixar de... Ele não vai apagar o que ele fez, não vai perdoar todas as coisas que ele fez. E, enfim, não vai mudar o passado. Eu acho que eu sou mais manipulável. Só que eu sou manipulável por pessoas que eu tenho um vínculo afetivo maior. Não é
é todo mundo, tipo, eu não... A pessoa chega em mim e eu sou totalmente manipulável por ela. Não. É só um esquisito familiar. Manipulação é quando uma pessoa quer impor ou tratar a outra como um objeto, ou ser maior que ela, ou tomar decisões por ela, ou algo do tipo. Manipulação é você fazer a cabeça de uma pessoa do jeito que você quer. Eu já manipulei, mas inconscientemente, porque eu acho que eu vim de uma cultura meio manipulável, vamos assim dizer. Minha família, em questão religiosa também, e sem ser questão religiosa, tem uma certa pressão e manipulação, principalmente em cima de mulheres, entrando todo aquele assunto e tal, feminismo e a opressão das mulheres e tal. Então eu acho que eu tive uma criação meio que manipulável por conta disso, só que eu não me dava conta. Então eu acho que eu acabei pegando características de manipulação pra mim e acabando usando contra as pessoas sem eu perceber. A sensação de quando eu percebi que eu era, tipo, manipulada é bem... Eu fiquei feliz, não por saber que eu era manipulada, mas eu fiquei feliz por saber que eu tinha entendido o que estava acontecendo e que eu não queria que aquilo acontecesse de novo. Pessoas manipuladoras são aquelas pessoas tóxicas, né, que fazem a gente se sentir mal, né, elas estão sempre colocando a culpa no outro. Elas são bastante persuasivas, então elas conseguem fazer com que a situação reverta a seu favor. Então, assim, as pessoas manipuladoras, elas são envolventes, né? E elas usam de influência e exploração emocional para com o outro, né? E elas usam de uma maneira estratégica e ardilosa, né, os pontos fracos das vítimas. Então, pessoas que são manipuláveis, assim, que têm a tendência a ser mais manipuláveis, são aquelas com baixa autoestima, que não se conhecem muito bem, né, e que elas caem, né, na manipulação dessas pessoas. O que a gente pode considerar aqui manipulação? Bullying é uma forma de manipulação, assédio moral é uma forma de manipulação, relacionamentos abusivos. Então, a gente consegue encontrar manipulação em diversas áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento amoroso, amizades, né? A gente tende a ter isso em todas essas áreas da vida, só que elas são às vezes tão sutis que a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Os manipuladores, eles fazem tudo isso a favor de si mesmo, de si próprio, né? Então, é sempre voltado para um ganho secundário para si. Então, eles são bastante egoístas. Eles usam bastante da culpa, né? Eles fazem o outro se sentir culpado dentro da relação. São pessoas inflexíveis. Então, é tudo do jeito deles, da maneira deles, e eles vão articulando para que eles consigam atingir o objetivo deles a seu favor. E a gente precisa ficar atento, né, para entender até que ponto isso tá nos fazendo mal. Porque quando começa a nos fazer mal, é que a gente entende que esse tipo de manipulação, ela é ruim, né? Ela não é a influência social, ela tá fazendo mal para mim, ou ela está fazendo mal para o outro. A gente só consegue sair disso tudo quando a gente tem muito autoconhecimento, né? Então parece meio clichê quando a gente, né, principalmente psicólogos dizem, busquem pelo autoconhecimento, mas não é clichê. Né? Quando eu domino os meus sentimentos, quando eu entendo quem sou eu me conheço o suficiente para entender que aquilo que a pessoa está falando não é culpa minha, não vai fazer mal para mim, eu consigo sair dessa relação abusiva, né? Eu consigo me distanciar dessas pessoas, eu consigo identificar essas pessoas na minha vida, né? E aí eu consigo entender o que é do outro e o que é meu.
né? Então fica aquilo, isso é meu, isso é do outro. Mas deixo aqui uma reflexão para a gente conseguir discernir um pouquinho das pessoas manipuladoras, das influências sociais e para nós dentro dessas relações. Então procure sempre olhar para dentro de você, para conhecer a si mesmo, para conseguir dizer um não no momento certo. Então não permito com que você atinja a minha vida como você está tentando, né? Me fazer culpada de uma situação que eu não sou, ok? Então deixo aqui o meu agradecimento e qualquer dúvida eu estou à disposição. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down till you fall.